Vamos lá. O gato do Schrödinger. É austríaco. Vocês já ouviram falar do gato de Schrödinger? Já ouviram falar de mecânica quântica? Já. Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger nasceu em Viena, em 1887, morreu em 1971. Ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Física. É um dos expoentes da mecânica quântica. A mecânica quântica tem algumas ideias interessantes, Mayara, como, por exemplo, uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você, Mayara, pode estar aí, pode estar em Andrômeda, que beleza? E essa conjunção, né? Quer dizer, essas duas possibilidades se tornam uma quando existe a interferência externa. Este assunto eu terei o inenarrável prazer de falar hoje no segundo tempo, mas eu estou com tanta vontade de dar essa aula que eu já estou mostrando para vocês que é um experimento interessante que foi bolado pelo Schrödinger, né? Ele tem um gato dentro de uma caixa. Essa caixa aqui tem um material radioativo que tem 50% de probabilidade de emitir uma partícula e 50% de probabilidade de não emitir a partícula. Se ele emitir a partícula, essa partícula vai colidir com esse dispositivo, que vai derrubar um martelo, que vai quebrar um frasco que está cheio de gás e vai matar o gato. Enquanto a caixa está fechada, a gente não sabe se o gato está vivo ou está morto. Mas se nós abrirmos a caixa, Lilson, nós vamos derrubar esse dispositivo que vai bater no martelo, que vai derrubar o frasco, que vai matar o gato. Esse é o paradoxo do Schrödinger. E durante muitos anos ninguém conseguiu caminhar nessa direção. Parece que agora as pessoas estão conseguindo explicar esse paradoxo que é, digamos assim, a base da mecânica quântica. Ou seja, o gato está vivo ou está morto? Nem está vivo, nem está morto. Você já pensou uma situação dessa? Que beleza. Bom, isso aqui é só para provocar os alunos e no final a gente dizer o seguinte, olha, vamos então estudar probabilidade. Ctrl F4, Alt, Tab, vamos ao que interessa aqui, estatística, módulo CES. Correlação e regressão. Já terminamos a lista CES? Não. Quem faltou a aula passada aqui? Beleza, hein? Vamos fazer um refresh, certo? Sobre correlação e regressão. Em especial para o pessoal de casa. Correlação é o estudo da interdependência entre duas ou mais variáveis, tá certo? Esse coeficiente mede esta interdependência, Lilson. Esse coeficiente pode variar de -1 até 1. Se ele vale -1, significa uma correlação forte negativa. Se ele vale 1, significa uma correlação forte positiva. E se ele vale 0, é porque não existe correlação entre as variáveis. A gente mede, né, no caso aqui, a correlação linear simples entre apenas duas variáveis. Mas você pode medir essa correlação entre várias variáveis. Aí seria a correlação múltipla e, obviamente, né, Mona Lisa, a fórmula, né, Mayara, seria uma fórmula muito mais densa. Bom, então isso aqui nós vimos também. Por que eu estou repassando isso aqui, né? Em especial para o pessoal de casa aí, que vai ter uma prova diferenciada, né? Não é que nem a prova de vocês, que vocês fazem aqui na sala, com tempo curto. O pessoal de casa tem uma prova mais densa e vai cair isso aqui também. Então a correlação pode ser positiva, positiva perfeita, negativa, negativa perfeita ou nula. Esse exemplo é de uma correlação positiva, mas não é positiva perfeita. Seria positiva perfeita se os dados estivessem perfeitamente alinhados em cima de uma reta, né? Essa aqui é a negativa, mas não é a negativa perfeita. Seria negativa perfeita se fosse assim. Os dados estão perfeitamente alinhados em cima de uma reta. Aqui a ideia é, quando o x cresce, o y decresce, né? Por isso a correlação é negativa. Essa, né, Mona Lisa, não tem correlação, você não consegue identificar nenhuma tendência, né? A correlação é 0. E aí tem vários exemplos de correlação, gasto com propaganda ou gasto com publicidade, aumento do nível de vendas de uma empresa, claro que essa correlação é positiva. Aumento da ação fiscal, aumento da arrecadação, idem, idem. Tempo de estudo, nota na prova, tirando os outliers, aquele pessoal que tem os problemas mais
emocionais, né? Problemas de ficar tenso na hora da prova e tal, essa correlação é absolutamente positiva. Nível de renda, número de filhos, temperatura, venda de cerveja, quanto maior a temperatura, maior a venda de cerveja. Temperatura, venda de casaco de frio, uma correlação negativa, quanto maior a temperatura, menor a venda de casacos de frio. Anos de estudo e salário, tem vários estudos, várias pesquisas sobre esse assunto, né? Inclusive coloquei uma lá para vocês. E praga de gafanhoto no Azerbaijão, produção de maçã em Santa Catarina, provavelmente a correlação é zero. A covariância, ela mede a variação de X com Y. E ela tem essa formulazinha aqui, né? Bem simpática. Média do produto menos o produto das médias. Só dá trabalho de fazer. Então, a correlação, ela ajuda a simplificar aquela fórmula, embora o Lindenberg goste da primeira, né? Então, fica só para ele. Então, o coeficiente de correlação, aquela fórmula imensa do primeiro slide, se resume a isso aqui, ó. Covariância, que é aquela fórmulazinha ali, dividido pelo produto dos dois desvios padrões. Como esses desvios são sempre positivos, o sinal da correlação é o sinal da covariância, né? Já que o denominador é sempre positivo. Bom, aí nós falamos de regressão. O que é regressão? Regressão é uma técnica estatística para você gerar previsões. O que você procura, Alilson, numa regressão? Encontrar uma equação matemática que ligue o quê? Duas variáveis. É uma das técnicas mais utilizadas para previsão, tá certo? A regressão que a gente usa, nesse caso aqui, e na imensa maioria dos concursos públicos, é a regressão linear simples, né? Você tem duas variáveis e quer achar um modelo matemático que ligue essas duas variáveis. A aplicação Mayara é realizar previsões utilizando esse modelo, né? O modelo usado é linear e a reta é essa aqui, y é igual a A mais BX. Alguém lembra que tipo de equação da reta é essa? É a equação simplificada da reta, não é isso? Y igual a A mais BX. Alguém lembra por que esse Y eu chamei de chapéu? Valor estimado. Muito bem, porque é o valor estimado. O valor real não tem o chapéu. Isso é uma notação usada só no Brasil? É uma notação usada no mundo inteiro, tá certo? Essas notações aqui são universais. Claro que os parâmetros são o A e o B, né? O coeficiente linear e o coeficiente angular. Como é que eu acho esses parâmetros aqui? Através de um método chamado método dos mínimos quadrados. Bom, nesse modelo, o y é a nossa variável dependente. É a variável, Fernanda, que a gente quer explicar. E o x, Mayara, é a variável independente, é a variável explicativa. X explica y. Por exemplo, o preço do petróleo explica a taxa de inflação, com certeza. Se o preço do barril do petróleo aumentar, tenha certeza que no mundo inteiro os preços, né, Alilson, vão subir, não tenha dúvida. O A é o coeficiente linear, que é o intercept, o B é o coeficiente angular, da retinha. Esses valores do B, né, em especial do B, Mona Lisa, a gente determina através do método dos mínimos quadrados. O B é a covariância entre x e y, dividido pela variância de x. Como a variância de x é sempre maior ou igual a zero, o sinal do B é o sinal desta fera, que é a covariância. Na aula passada eu falei o seguinte, Ingrid, variância como uma variável varia com ela própria, em torno de uma medida de tendência central. Covariância como uma variável varia com outra variável, né? Com outra variável. Bom, o A, depois que você achou o B, né? O A é muito fácil. O A é a média do y menos B, média do x. Sem problemas, né? Bem simplesinho. Claro que esses dados todos a gente tem, né? E os exemplos eu fiz aqui, né? Será que gasto com propaganda explica o aumento do nível de vendas de uma empresa? Certamente.
Se você tiver um bom programa de publicidade, certamente as suas vendas vão aumentar, ou vão aumentar. Será que o aumento da ação fiscal explica o aumento de arrecadação? Certamente. Será que o aumento do preço do petróleo explica o aumento da taxa de inflação? Certamente. Será que o aumento da temperatura nas águas do Pacífico explica a seca no Nordeste e as enchentes no Sul? Sim, é o fenômeno El Niño. E será que uma praga de gafanhotos no Azerbaijão explica a produção de maçã em Santa Catarina? Provavelmente não. Bom, aí eu falei do exemplo da Unicarioca, né? O que é que explica o nível de evasão na nossa Unicarioca? Nota no vestibular, nível socioeconômico, sexo, idade, anos fora da escola, distância ou tempo de deslocamento. E aí, todos esses fatores aqui explicam, mas o que explica mais qual é? Anos fora da escola. A pessoa está muito tempo sem estudar e aí chega no universo, né? Ô Vitória, querida e amada, né? Em Paulo. Aliás, Paulo, você faltou aula sexta-feira. Não faltou? Meu garoto, foi um delírio, você não tem ideia. Bom, em Vitória, então o cara chega, né, num universo completamente diferente do universo que ele está acostumado. Então, até ele se adequar ao fato dele que ele vai ter que estudar, que ele vem cansado de um dia de trabalho, ele não tem tempo, tem a família, etc, 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 né? Isso tudo dá um retardo aí que faz com que ele desista, quando não deveria desistir. Aliás, o Brasil é campeoníssimo de quê? De não formados. Sabem disso, né? São pessoas que entram na universidade e depois desistem. O número é imenso, mas é imenso. Não é só na Unicarioca, muito pelo contrário. A Carioca ainda tem um projeto Letras e Números, né? E aí já vou avisando para o pessoal de informática, depois de muita luta, felizmente, ano que vem, para minha imensa felicidade, além do Letras e Números, claro, de matemática e português e física, nós teremos o Letras e Números de algoritmos. Quinta-feira eu venho para uma reunião aqui para tratar desse assunto. Bom, esse aqui que nós vimos na aula passada, será que a altura média dos pais influencia na altura dos filhos? Certamente, né? Olha essa tabelinha. Aqui você tem a altura média dos pais. Pega a altura da mãe, pega a altura do pai, divide por 2. Tá? E aqui a altura média dos filhos. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, quantos filhos forem. E aí, né, o gráfico é esse aqui. Você vê que a correlação é o quê? Positiva. E você pode fazer esse ajustamento aí. Então você consegue prever, se a altura média dos pais for tanto, a altura média dos filhos vai ser tanto. Então, claramente, né, claramente, essa é uma regressão em que a correlação entre essas duas variáveis é positiva. Isso aí é a retinha ajustada. Bom, aqui eu fiz também o exemplo de uma regressão contra o tempo, né? Onde a variável que explica é o tempo, é essa aqui, né? São as unidades de tempo. Só que, nesse caso, as unidades de tempo são os anos, não é isso? Isso aqui poderia ser trimestres, Maiara, poderia ser, Alilson, semestres, poderia ser mês, poderia ser semana, poderia ser quinzena. O interessante é que aqui, nessa coluna, a gente tem o tempo. E aqui você coloca, né, identifica primeira unidade de tempo, segunda, terceira, quarta, etc. Bom, o cara te dá o tempo e te dá aqui o consumo. Ele quer fazer uma regressão do consumo em função do tempo. E aí o cara te dá já de cara, né, os valores do A e do B. É só você colocar a retinha e fazer a previsão. Então, substituindo aqui o A por menos 0,57 e o B por 1,27, você tem aqui a sua reta. Na verdade, aqui o mais correto seria Y chapéu, que aqui eu não usei o equation, né? Sem o equation aqui é dose, não dá para fazer o chapéu. Então, a nossa reta de regressão é essa aqui, né? Então, será que o tempo explica o consumo, que é o Y? Será que X explica Y? Por essa retinha aí, que os caras fizeram a regressão, acharam o A e o B, explica. Só por curiosidade, que unidade foi usada para poder definir o consumo? Não importa, o autor não... Tanto faz, não faz a menor diferença qual unidade que você usa. Se foi quilo, se foi litro, se foi quantidade vendida. Aí, Lindenberg,
O cara pergunta assim, qual é a previsão de consumo para 2011? 2011, aqui o interessante é mostrar que 2011 é o quê? É a 10ª, né? É a 10ª unidade de tempo. Você vai substituir o x ali por 10. E aí a previsão deu quanto? 12,13. Na aula passada eu também falei o seguinte, como é que você testa se o modelo de regressão está aderente? Como é que você testa, Lilson? Você tem os dados, esses dados você tem, esses dados você tem, né? Repara que aqui já está até atrasado, né? Que é até 2011. Você gera o modelo de regressão usando qualquer software, qualquer pacote estatístico, acha lá o seu modelo de regressão, e aí o que você faz? Você roda o modelo para trás. Espera aí, se eu estivesse fazendo a previsão para 2002, quanto que esse modelo iria estimar? Se eu estivesse fazendo a previsão para 2003, quanto que esse modelo iria estimar? Aí eu comparo o valor real dos anos anteriores com o valor estimado pelo modelo. É assim que a gente faz de verdade. Na prática é assim. Mas só é confiável se você tiver uma base razoável, né? Como assim? Então, lembra do história de alguém que comprou o programa de jogo no bicho? Você lembra? Sim. Só que a amostragem não era grande. Ah, sim, mas ali é outra, aqui é diferente. Regressão, por exemplo, se você tiver 8 ou 10 dados, já dá para você fazer uma regressão interessante. Mas tem que ter, né, Lindenberg? Os dados têm que ser, né, Alilson? Dados, além de confiáveis, dados que espelhem a realidade. E tem você não pode fazer uma regressão com 4, 5 dados. Aí é querer errar, né? Você tem que ter uma série histórica razoável. E aí depende também, Lindenberg, da unidade de tempo. Por exemplo, se for semana, não dá para você usar 4 semanas. Você tem que usar 12, 10, 15, 20 semanas. Se for anos, aí já dá para você usar 8, 10 anos. Você já consegue captar o quê? A sazonalidade, né? Existem alguns meses que a gente tem a sazonalidade. Por exemplo, vendas. Vendas têm sazonalidade? Claro que tem. Dia das Mães, imensa, né? Dia dos Pais, menos. No final do ano, volta a crescer. Bom, aqui a gente pode calcular o erro de previsão, por exemplo, para x igual a 4. No quarto período de tempo, a gente fez aqui, né, o cálculo, usando o modelo, deu 4,51 e o valor real foi 4. Você pode fazer o erro absoluto, que é o previsto menos o real, e depois, se quiser fazer o relativo, divide essa diferença pelo total do ano do quarto período. Então, em 2005, que é o quarto período de tempo, o erro em termos percentuais foi 12,75. Aí você vê se é aceitável ou se não é aceitável. Beleza? Tranquilos? Esse outro exemplo é para vocês prestarem atenção. Aí, mais uma vez, o que o Lindenberg falou, né? Você tem que estar atento. Essa cadeia de supermercados fez um estudo de gastos com mercadoria para famílias de 4 pessoas. E a investigação se limitou a famílias com renda de 8 mil a 20 mil. Aí, o que ela fez? Fez uma reta de regressão, que é essa aqui. A renda explica, né, a despesa anual com mercadorias no supermercado. Bom, o modelo é esse aqui, né? Y igual a A mais BX. O A é menos 200, o B é 0,10. Muito bem, aí, supondo que essa equação proporcione um ajustamento, etc., um ajustamento razoável, etc., o cara pede para você estimar a despesa de uma família que tenha de 4 pessoas com renda anual de 15 mil. Olhou e viu. Pelo amor de Deus, é só substituir aqui o X por 15 mil e aí você acha lá que o Y é 1.300. Então, a despesa estimada anual pelo modelo para uma família de renda anual de 15 mil é 1.300 unidades monetárias. Aí, Lindenberg, veio aquele gerente, que não entende de nada, tá certo? E aí perguntou o seguinte, olha só, um vice-presidente, né? Ficou intrigado com o fato da equação aparentemente sugerir que uma família com R$2.000 de renda viva de vento. Por que está errado isso? Porque é de 8 mil a 20 mil. Então, você tem que olhar se o teu modelo se aplica ou não se aplica, certo? A explicação é essa. E aqui, né? Por que eu não posso usar para uma família de 5 pessoas? Porque o modelo só serve para famílias de 4 pessoas.
E renda líquida de 20 mil a 35 mil também não vai usar porque está fora do padrão ou está fora da amostragem. A amostragem foi feita, o modelo funciona bem para famílias com renda entre 8 e 20. Certo, Fernanda? E com isso nós terminamos e nós voltamos para os nossos exercícios, que eu tenho certeza que já estão todos corrigidos, certo? Bom, nesses exercícios, vocês perceberam como dá trabalho fazer essas contas, não é isso? As contas não são difíceis, mas dá trabalho. Então, recompondo aqui, né, a lista 6, você tem 10 famílias, tem a renda dessas famílias, tem o número de filhos dessas famílias e tem o anos de estudo médio dessas famílias. E aí o cara pergunta, tá certo? Alguns coeficientes de correlação. Eu coloquei aqui as fórmulas que a gente usou, né? Coeficiente de correlação, covariância, variância. Certo? E aí, primeira providência, Tiago, foi o quê? Preencher essa tabela. Claro que no meio da prova, você vai preencher essa tabela, certo, Ingrid? À mão, né? Tabelinha dessa para você preencher na mão. Aí você faz aqui x vezes y, y vezes z, x vezes z, x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. Pronto. Com essa tabela aqui, você faz qualquer conta. Mas esses dados são necessários, não tem como. Claro que na vida real, como é que você vai fazer? Microsoft Excel. Bom, aí você vai calcular o coeficiente de correlação. Para calcular o coeficiente de correlação, precisa da covariância. Então, vamos lá. E precisa da variância de x e precisa da variância de y. Mas todos os ingredientes, né, Arthur, estão aqui. Todos os ingredientes estão aqui. Então, você pode usar esses ingredientes aí da maneira que você quiser para fazer as continhas. Então, nós fizemos isso na aula passada. Covariância é a média do produto. Cadê essa soma de x e y aqui, hein? 900. Quanto é esse n? 10. Média de x. Quanto é a média de x? A média de x é 407 dividido por 10. A média de y é 36 dividido por 10. Soma divide pela quantidade. Soma divide pela quantidade. Acabou. É só substituir o 900 dividido por 10 menos 40,7 vezes 3,6. Deu lá a covariância negativa. 56,52. Sabe que olhando agora a fórmula parece um pouco mais simpática? Hã? Sabe que olhando agora essa fórmula menor parece mais simpática? É mesmo, Lindenberg. Beleza. Muito bem. Então tá lá, né? A covariância. Para você calcular a variância de x, é média dos quadrados menos o quadrado da média. A soma dos quadrados de x é isso aqui, ó. Divide por 10, menos o quadrado da média deu 1020,41. Mas você precisa também calcular quem? A variância do y. Mesma coisa. Média dos quadrados menos o quadrado da média. Cadê a soma dos quadrados do y? 184, dividido pela quantidade que é 10, menos a média ao quadrado. A média a gente tinha feito no slide anterior. Muito bem, Mayara. Está lá a média de x, média de y, calculamos as variâncias. Mas aí, agora você precisa calcular o desvio padrão. Aí você tem que extrair a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada, o desvio padrão de x é a raiz quadrada de 1024. Que é 31,94. O desvio padrão de y é a raiz quadrada de 5,44, que é 2,33. Beleza? Se esqueceu, tá aqui, ó, aquela formulazinha, não é isso? Quadrado perfeito mais próximo, dividido por 2 vezes a raiz de quadrado perfeito. Quadrado perfeito mais próximo, dividido por 2 vezes a raiz quadrada do quadrado perfeito. Bom, depois de tudo isso, finalmente você calcula o coeficiente de correlação. Bom, pode ser A, B ou D? Não. Porque é entre número de filhos e renda, não é isso? Então tem que ser negativo. Então só pode ser C ou E. Deu a letra C.
Bom, um exercício desse tipo, né, Paulo, ele só dá trabalho. Só dá trabalho, porque as fórmulas estão prontas. From the deep of my heart, do fundo do coração. Uma questão de probabilidade exige muito mais de raciocínio do que isso aqui. Isso aqui é só conta. Sabe a fórmula, faz a conta e acha. Não tem nenhum problema. Agora, o exercício de probabilidade, não. Você tem que engendrar uma solução. Bom, ou seja, o coeficiente de correlação entre renda e número de filhos é negativo. Faz sentido? Claro. Claro que faz sentido. Sim. Depois, nós fizemos todos os outros, que eu não vou repetir aqui, né? Porque são iguais, né, Fernanda? Então, o coeficiente de correlação entre números de filhos e ano de estudo, esse vai ser o quê? Negativo também. Não é isso? O número de filhos e ano de estudo vai ser negativo. Faz a mesma coisa, as mesmas continhas, né? Não muda nada, tudo igual. Mesma receitinha de bolo. Tá certo? Depois, claro, tem que calcular desvio padrão. E aí, Ingrid, finalmente, quanto deu esse coeficiente de correlação? Menos 0,73. Realmente faz sentido, né? Número de filhos e anos de estudo, o coeficiente de correlação é negativo. Muito bem, beleza, gabarito letra B, fizemos essa aqui também. Foi entre renda e anos de estudo. Com certeza essa aqui vai ser o quê? Positivo. Isso é um dado concreto, tá certo? Quanto mais tempo de estudo você tem, obviamente, maior é a sua renda. Certo, Mayara? Então a gente vai fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Depois não tem mais o que fazer. Depois do pós-doutorado, faz outro pós-doc. O pós-doutorado é muito mais fácil do que o doutorado. O pós-doc é um ano que você escolhe um tema e pesquisa. Feroz mesmo é o doutorado. O doutorado tu fica numa solidão que não tem tamanho. O pós-doc não, o pós-doc é mais zen. Tudo bem. Então tá lá, fizemos bonitinho e finalmente a resposta é, olha como é alto, 0,9473. Seu coeficiente de correlação entre tempos de estudo e salário. Não é isso? E renda. Tempo de estudo e renda. Beleza? Faz sentido? Sim, claro que faz sentido. Muito bem. Fizemos essa? Fizemos. Do exemplo. É aquela mesma do exemplo, não é isso? Né, Fernanda? Mesma do exemplo, bonitinha. Os vice-presidentes show perturbou a gente aí, né? Tá certo? Explicamos rapidamente. Também já está lá, bonitinho. Então já podemos ir para casa fazer a chamada, não é isso? Não. Bom, essa aqui a gente fez, é 5? Não. Seja Y a variável que representa, é a mesma. Não, um pouquinho diferente. A despesa familiar mensal com alimentação e X a variável renda familiar líquida anual dos habitantes de um determinado município. O modelo de regressão linear forneceu aquela equação ali. A despesa familiar mensal estimada para uma família com renda familiar líquida anual de 19 mil, brincadeira também. É só substituir, tá certo? Deu lá 1.650. Ou seja, X explica Y. Dado o valor de X, obtenho uma estimativa para o valor de Y. São sempre simples assim, tá? As questões. Muito bem. Terminou? Não. Terminou não, Thiago? Não sei para que tanta questão. Já fizemos essa? Bibiano. É Bibiano? Os gráficos abaixo representam a correlação entre duas variáveis. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 e gráfico 4. Olhou e viu. Vitória. Positiva, é isso? Positiva, nula, negativo. Não é linear. Positiva. Negativa. Nula, ficou completamente maluca. E aquela ali, olha a bolinha, cadê? Olha a bolinha, rapaz. Olha a bolinha, que beleza, hein? Essa aqui é o quê?
não linear. Então, existe sim correlação ali, tá? Mas aquele modelo que nós usamos não resolve, Mona Lisa, tá? Esse modelo aqui, ó, y igual a A mais BX, é um modelo linear. Ele não serve, Lindenberg, para explicar aqui, ó, para explicar essa correlação. Existe correlação aqui, mas é uma correlação não linear. Ela é quadrática, né? Ela é quadrática. Não é que não exista correlação, existe sim correlação, só que ela não é linear. Beleza? Tranquilidade? Então, essa é uma questão de concurso. E não é para concurso de fiscal essa questão. CMS. Hã? Olha aí. Mas tem gente que erra. Tão simples. Beleza? Tem que estar com tudo fresquinho, não é isso? Aí você responde qualquer coisa, beleza? Vamos pegar aqui a minha garrafinha simpática. Fernanda, está gostando, Fernanda? Bem, vocês estão ficando... Eu estou sentindo uma certa tensão. Só um pouquinho. A eleição já passou. Graças a Deus. Que nós teremos nos próximos 4 anos, nobody knows. Mas eu sou imaginativa dessa. Eu espero que seja diferente, mas se não for aí eu vou fumar muito. E eu vou começar? Então vamos fazer a questão 8, mas quando se aproxima... Assim, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Existe uma correlação entre o nível de tensão dos alunos e a proximidade da prova? Total. Correlação positiva, é isso? Por isso que a gente faz o quê? O simulado, que é para o pessoal ficar zen. Mas acontece que o simulado só tem o senhor e a gente tem outros professores também. O simulado é logo na hora da prova. É ao vivo. Vamos lá. Bom, no estudo de duas variáveis emparelhadas, Ingrid, com desvio padrões respectivamente iguais a 2,6 e 3,1, apurou-se uma fera covariância igual a menos 7,3. Com base nestas informações, pode-se afirmar que, Karen, existe uma forte correlação negativa entre x e y. A variável x apresenta menor dispersão que a variável y. Existe uma correlação linear perfeita entre x e y. Nada se pode afirmar sobre a força da correlação entre x e y. Existe uma correlação positiva. Eu vou escolher alguém para vir resolver aqui no quadro. Minha jovem lá de óculos, está com as mãos assim. Qual é a sua graça? Hã? Mas como é que é o seu nome? Eu não entendi ainda. Cine. Oh, amada querida, você sempre me escreve. Mas você é dessa turma? Não, eu vim para assistir, conversei com o senhor. Mas que um prazer inenarrável. Você esteve aqui na aula passada? Na aula passada não estive. Por isso que eu senti uma tristeza grande. Beleza? Vamos lá. Zen, hein? Zen. Importante, hein, Cinecleudo? Ok? Atenção. Minha jovem, você está animada com esta mão assim? Qual é o seu curso, hein? Gestão de RH. Aliás, vocês viram aquela mensagem que eu coloquei da Accenture? É para todos. É para todos os cursos, com exceção de comunicação. Deviam se candidatar, não custa nada. Deviam se candidatar, tá certo? Custa nada. Muito bem, inclusive gestão de RH está lá. Bom, vamos fazer? Não, vamos fazer? Olha só. Olha só. Como é que a gente resolve um problema? Primeiro, a gente... Ficou assim, Mayara? Por causa da luz? Dá um impacto. Primeiro, Alilson, o que a gente faz, Ricardo? Recolhe os dados que você tem, certo? Quais são as informações que eu tenho?
duas variáveis x e y. Esse aqui é o exercício 7. Duas variáveis, x e y. X e y. Ok. Com desvios padrões. Ah, o cara deu desvio padrão, bicho. Quanto é o desvio padrão de x? 2,6. Quanto é o desvio padrão de y? 3, bom. Desvio padrão nunca pode ser negativo. Porque é a raiz quadrada da variância. E variância também nunca pode ser negativa. Porque a variância são valores ao quadrado. Então nunca pode ser negativa. Variância ou é positiva ou é nula. Desvio padrão ou é positivo ou é nulo. Bom, apurou-se uma fera covariância igual a quanto? Menos 7,3. Bom, então vamos lá. Quem é o coeficiente de... Aí ele faz várias perguntas, né? Ele faz várias perguntas. Então vamos especular um pouquinho sobre essas duas variáveis. O que eu sei dessas variáveis? Eu sei o desvio padrão e sei o coeficiente de correlação, certo? Bom, se eu quiser a variância, eu também consigo, não consigo? A variância não é só levar isso aqui ao quadrado? Né? Também eu consigo a variância, mas não vai me dizer nada. Bom, ele me deu a covariância, que é negativa. Eu sei que o coeficiente de correlação entre duas variáveis, o R, é quem? A covariância dividida por quem? Pelo produto dos desvios. É ou não é? É ou não é? Não é isso a covariância? Olha lá, coeficiente de correlação. Coeficiente de correlação, isso aqui é o coef, isso aqui é aquele que o Lindenberg não gosta, né? Só gosta daquela fórmula bem grande. Isso aqui é o coeficiente de correlação, certo? Coeficiente de correlação. Eu tenho os ingredientes para calcular esse coeficiente de correlação, não tenho, Vitória? Tenho todos os ingredientes, o cara me deu. Olha só, o cara me deu isso aqui, me deu isso aqui, me deu isso aqui. De cara, eu já sei que essa correlação é negativa. Olha só, eu já sei que ela é negativa. Olha aqui, ó. Menos 7,3. Esse aqui é sempre positivo ou nulo. Isso aqui é sempre positivo. Esse é sempre positivo. Então, esse denominador é sempre positivo. Não tem como. Como o numerador é negativo, eu já sei que essa correlação é negativa. O coeficiente assume O sinal da covariância. Isso aqui é a covariância. É assim, ó. X e Y é sempre covariância. Como é que o X varia com Y? Aqui é só o desvio padrão de X, aqui é só o desvio padrão de Y. Se eu fosse fazer a variância, seria assim, ó. A variância seria assim, ó. S2 de X. S2 de Y. Isso aqui é a variância. Variância de X, certo? Isso aqui é, Mona Lisa, a variância em Arthur de Y, certo, Mayara? Então a variância é só levar ao quadrado. Bicho, é só substituir. Vamos lá, isso aqui dá traço de fração menos 7,3, né? Menos 7,3 dividido por 2,6 vezes 3,1. Aí a gente já vai achar esse coeficiente de correlação. Que agora eu vou baixar aqui, tá? Pode? Todo mundo copiou? Não, aqui tá. Então veja, eu recolho o quê? Os dados que eu tenho. Penso um pouquinho no que é que eu quero. Eu quero calcular o coeficiente de correlação. A fórmula é aquela ali. Aí eu pergunto, eu tenho os ingredientes? Tenho. Então vamos fazer a conta. Fazer a conta. Que é essa conta que nós vamos fazer agora. Não é isso? Hein, Ingrid? Beleza? Ok. Aí... Isso aqui é a mesma coisa que eu coloquei ali, tá? Tenho tudo, tenho os 3 ingredientes. Aí, Fernanda, faça a conta.
menos 0,9057. Então vamos ver aqui, ó. Será que a letra E? Correlação positiva? Não. Nada se pode afirmar sobre a força da correlação? Negativo, posso afirmar. Existe uma correlação linear perfeita? Só se fosse menos 1 e 1. A variável x apresenta menor dispersão que a variável y? Opa! Dispersão. Não, precisa não. Dispersão, no caso aqui, você tem dois tipos de dispersão. A dispersão absoluta é o desvio padrão, ou a variância, tanto faz. Ou desvio padrão ou a variância. A dispersão relativa é o coeficiente de variação, que é dado em termos percentuais. O coeficiente de variação é o desvio padrão sobre a média. Ele é adimensional. Ele é dado em termos percentuais. Tá certo? Em termos percentuais. Então, a variável x apresenta menor dispersão. Cadê a dispersão do x? Que é a variável y. Eu não posso dizer nada sobre isso aqui, tá certo? Porque essa dispersão aqui, que o cara está falando, é dispersão relativa. Não está escrito ali. Por isso que eu não gosto dessa questão. Né? A variável x apresenta menor dispersão que a variável y. A dispersão é isso aqui. Eu poderia pensar nisso aqui, tá certo? Né? Agora, existe uma forte correlação negativa entre x e y? Certamente. Essa é uma questão de concurso, tá? E olha como existe essa... Ao vivo é muito pior, né? No sentido de quando você vai fazer concurso, tem essas duas alternativas. Você podia parar aqui, não podia? Mas essa aqui é muito forte, né? Existe uma correlação negativa entre x e y. Na verdade, essas duas poderiam ser alternativas. Só que aqui, para ficar uma questão correta e não ter dúvida, o cara poderia ter dito assim, ó, a variável x apresenta menor dispersão relativa. Relativa não tem como calcular, porque eu não tenho a média de x nem a média de y para calcular o coeficiente de correlação. Então, o que responde nesse caso aqui, que é uma questão que eu não gosto, é a letra A. Tá certo? O coeficiente de correlação é alto. Essa diferença entre dispersão absoluta e dispersão relativa é importantíssima. A relativa é sempre o percentual, que é o coeficiente de variação. Absoluta é sempre ou desvio padrão ou a variância. Certo, minha estrela? Eu lhe respondi, você nem me respondeu, hein, Camila? Eu estou esperando que você se inscreva no Accenture. Vamos lá? Terminou? Tem mais ainda? Ah, tem 8, 9 e 10? Sim. Mas, Valéria, para que tanta questão? Vamos lá. Bom, obviamente uma questão desse tipo não vai cair na nossa prova presencial. Para o pessoal de casa pode cair. Claro. Fernanda amada e querida. Cine, olha aí uma questão que pode cair para você, Cine. Estude essa lista de exercícios e vai ficar bem. Olha só. Olha, Lindenberg, olha só. Tabela abaixo mostra os valores de duas variáveis, x e y. Olha quantas observações você tem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí o cara te dá tudo das variáveis. A soma de x, pode somar aqui. Dá quanto aqui? 4, 4, 8. Com 3? Com 2? O cara deu certo, né? O cara não enrolou, não. Somatório de y deu 20. Somatório de x vezes y. Somatório de x ao quadrado. Somatório do x todo ao quadrado, que é 169, né? E tá bom, né? Repara aqui, ó. Aqui, ó. O que o cara fez aqui, ó? Olha como isso aqui é diferente disso. Isso aqui é o somatório do x ao quadrado. Ele eleva ao quadrado e depois soma. Aqui ele pegou o somatório e depois elevou ao quadrado. 13 ao quadrado é 169. Muito bem. Aí ele diz assim, ó. O valor de B na regressão é... Olhou e viu. Essa questão é ridícula. Claro. Sabe por quê?
É só você saber que a fórmula é essa. Pronto. É só você. Esse tipo de questão, como eu falei, não tem muita elaboração mental. Sabe a fórmula, aplica a fórmula. Ele quer o valor do B? Tudo bem. O B é a covariância dividido pela variância de x. Vamos achar. Mole, fácil. Covariância. Média do produto menos o produto das médias. Está tudo ali, ó. Variância. Média dos quadrados menos o quadrado da média. Beleza, hein? Aí, olha, o que é que nós vamos fazer? Cálculo da covariância. Onde é que está a soma de x vezes y? 64. Quanto é o n? 1, 2, 3, 4. 4 observações. Média de x, 13 dividido por 4. Média de y, 20 dividido por... Brincadeira. Média de x é 13 dividido por 4. Média de y é 20 dividido por 4. Covariância é média do produto menos o produto das médias. Meninos e meninas, eu mandei um e-mail de mim para mim mesmo para sinalizar para vocês alguns concursos interessantes. Tem um concurso do INCA, tem um concurso da DataPrev e tem um concurso da UFRJ, agente administrativo. Alguém quer trabalhar na UFRJ? Eu vou colocar lá, dê uma olhadinha, dê uma olhadinha. Afinal de contas, ser funcionário público nesse país, um funcionário público é um ser privilegiado, seja da administração direta ou indireta. Pergunta se tem alguém arrependido. Eu não estou. Nunca me arrependi. Nem mesmo tendo ficado no Serpa. Podia ter ido para a Petrobras, para a Receita. Mesmo ficando no Serpa, nunca me arrependi. Bom, então tem esses concursos aí, tá? Ano que vem não vou nem falar, porque vai ter BNDES. Isso aqui cai direto. BNDES aí outro nível. Segundo grau é umas pilas legal. Vamos lá. Tranquilos? Então a covariância deu quanto? Menos 0,25. Muito bem, está lá a covariância. Agora basta calcular o denominador, que é a variância de x. Quem é a soma dos quadrados de x? 45. Quem é o n? 4. Média de x, acabamos de fazer. Então tá lá. Acabou. Olha lá, olha que beleza essa seta, hein? Olha lá, de onde veio o 45, ó. Beleza? E a média é 13 dividido por 4. Cálculo de B, menos 0,3636. Beleza? Que aí o cara, olha só, olha como é que o cara, para dificultar, só questão de concurso também, para dificultar, Maiara, esse número que você acha é 4 sobre 11. Filho da mãe, né? Esse não teve infância nem adolescência. Beleza? Tem mais algum? Tem mais dois. Então esse é um exercício típico de quê? De regressão, tá certo? Calcular o valor do Bzinho. E aí, eu não sei se ele te pergunta o A aqui, mais para frente, pergunta? Não. Então olha só, imagine, pessoal aí de casa, né, que vai fazer uma prova diferente. Você achou o B, certo? Você achou o B. Aí o cara diz assim, eu quero o valor do A. Olha que bobagem. O Y é igual a A mais BX, certo? A mais BX. Tira o valor de A aqui. A é igual a Y menos BX. Passei o BX para o lado de lá. O A, então, é Y barra menos BX barra. Média de Y, média de X e o B você fez a conta. Certo, Cine? Essa é uma questão típica também. Você calcula o B, o cara diz, quanto é o A? Besteira. E a média de Y menos B, média de X. Média de Y você tem. Média de X você tem. O B você acabou de calcular. Bem simples. Típica aqui e
Zilhões de concursos. Tranquilos? Vamos fazer a próxima. Uma distribuição simétrica, Tiago, unimodal, apresenta média igual a 36 e a fera, que é o coeficiente de variação, é de 20%. Sabendo que o coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média, a variância dessa distribuição também é só usar a formulazinha. CV é 20%, a média é 36%. Bom, o CV é o desvio padrão dividido pela média. Aí, Mayara, o desvio padrão é o CV vezes a média. Acabou. Desvio padrão vai ser 0,20 vezes 36, que dá 7,2. A variância é o desvio padrão ao quadrado. Deu 51,84. Uma questão dessa é dada, né, Karen? Hein, Fernanda? Entendeu direitinho? Quer que eu faça de novo? Bom, coeficiente de variação o cara deu. Quanto é? 20%. O que ele te deu mais? A média. Acabou. Coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Se tirar o valor do desvio padrão aqui, vai ser o coeficiente de variação vezes x. X barra, que é a média. Então, SX é isso vezes isso. Vem para cá multiplicando. Certo? Esse SX, que é o desvio padrão, é isso vezes isso. Isso não vem para cá multiplicando? Certo? Então, vai ser o CV, que é 20%, vezes a média, que é 36. Deu 72. 7,2. Mas o cara quer a variância. A variância é o desvio padrão ao quadrado. Só isso. Esse é muito fácil. Esse é imediato. Duas continhas. Beleza. Quem trouxe atividade supervisionada? Tudo bem, vamos receber. Quem não entregar hoje perde 4 pontos, ou seja, está com 0. Né? Questão 10. Olha só. As carteiras de investimentos XY tiveram rentabilidades médias nos últimos 12 meses de 9,33% e 7,17%, respectivamente. Bom, olha só. Isso aí são as médias das rentabilidades, tá certo? Então o cara está te dando as médias das rentabilidades. Aí ele deu também os desvios padrões do X e do Y. Quanto é o desvio padrão do X? 3,72. Desvio padrão da carteira X. E o desvio padrão da carteira Y, Camila, 1,17. Acabou. O cara te deu tudo que você precisava. O cara te deu a média e deu o desvio padrão. Você calcula o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Aí ele pergunta, pode-se afirmar que em relação à dispersão relativa, se o cara falar assim, dispersão relativa, você já sabe que é a fera. Quem é a fera? Coeficiente de variação. Certo, Paulo? Dispersão relativa é coeficiente de variação. O que é dispersão absoluta? Desvio padrão ou variância. Média de x. Desvio padrão de x. Coeficiente de variação de x, desvio padrão dividido pela média, 30,87. Média de y, desvio padrão de y, coeficiente de variação de y, 0,1631. Qual é que responde? Hein? Letra A. Letra A. Eu fiz questão de marcar, eu alterei essa questão, tá? Eu alterei essa questão. Eu alterei. Essa questão era do nosso banco de questões de estatística, como eu já comentei com vocês, era a pior que existe.
Era um absurdo. Eu achava um desrespeito com os alunos. Eu nunca vi um banco... Era pior do que raciocínio lógico. Por isso que estatística saiu, mas vai voltar, tá? Estatística é do ciclo básico, é do eixo básico. É importantíssima essa disciplina para todos os cursos. Então, essa questão estava lá, mas estava errada. Porque o cara não dizia qual era a dispersão. Se ele não diz qual é a dispersão, não tem como eu resolver a questão. Ele tem que explicitar. Lembra aquela anterior, que o cara não falava nada? Aquela ali eu tenho que acertar também. Mas só para mostrar para vocês que fica muito fluida, não tem resposta. Mas aqui não, aí eu marquei de vermelho. Dispersão relativa, sem dúvida, é coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação de x é maior do que o coeficiente de variação de y. Aí fica claro. Você tem que explicitar qual é a dispersão que você quer. Se é absoluta ou se é a relativa. A relativa é coeficiente de variação. A absoluta, desvio padrão ou variância. Beleza? Terminamos? Aí eu coloquei aqui no final, para não ter dúvida, em especial para o pessoal de casa, viu? Em especial, tá certo? Dispersão absoluta, variância e desvio padrão. Dispersão relativa, a fera, coeficiente de variação. Jamais o sol vê a sombra. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Só podia ser da maior mente que este planeta azul já produziu. Que faremos agora? A burocracia. Você, meu garoto da Polônia. É claro. Você não vai reclamar que eu não lhe chamei, não, né? Vamos lá. Terminou a teoria, certo? Terminou a teoria. Eu vou disponibilizar o simulado, na verdade já está lá. Só que quando eu chegar em casa eu vou clicar lá para ele ficar visível. Semana que vem a gente corrige o simulado. A nossa prova é absolutamente igual ao simulado, mesmo número de questões, mesma ordem, tudo igual. Pessoal de casa não é assim. Pessoal de casa tem lá as 10 questões, tem que mandar lá para o pessoal, né? Enfim, é aquela prova colegiada. Eu já mandei, inclusive, já mandei a V2, já mandei a segunda chamada e já mandei a VF para o pessoal de casa. Aí são as 10 questões. Todo mundo trouxe atividade supervisionada? Beleza. Vale quanto? 10? Então vamos, deixa eu recolher. Mas está bonita demais, rapaz. Tá feroz. A menina fez um... Rapaz. Tudo bem, Ingrid? Fez sozinha, Ingrid? Beleza, hein? Tudo bem. Esta aula terminou? Não. Ela se perpetua até a próxima aula. Abraço, beijo.